Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. A apresentação JG Serviços. Patrocínio Johan Alimentos. Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Muito boa noite para você que acompanha a Vale TV no canal 14 da UHF Net e também no Vale TV Play. A Vale TV segue entrevistando os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo nessa eleição tão diferente, uma eleição com distanciamento social, cheia de protocolos, mas, claro, muito importante para os próximos 4 anos dos municípios aqui da área de cobertura da Vale TV. Nós temos nas nossas eleições cidadãs da Vale TV a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e serviços de segurança. O patrocínio é de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos. Tudo o que você precisa está na Tecnolar. Nós temos conosco aqui o candidato da coligação São Leopoldo acima de tudo, o delegado Eliomar. E começo, claro, essa entrevista, como aos outros candidatos, dando 1 minuto para que o candidato delegado Eliomar possa se apresentar ao cidadão leopoldense. Boa noite, candidato. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Eu sou o delegado Eliomar Franco, tenho no meu currículo a profissão oriunda do meio militar, fui 12 anos servidor da União, então como militar das Forças Armadas na Aeronáutica, depois estudei Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde me formei, sou portanto bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, também passei no exame de ordem, sou advogado e há 22 anos sou delegado de polícia. Há 18 anos moro em São Leopoldo, a cidade que adotei como cidade do coração. Lá tenho a minha família, lá tenho o meu patrimônio, que também é o meu patrimônio moral e ético, construído junto ao cidadão leopoldense. Estou me apresentando como candidato a prefeito de São Leopoldo, por uma coligação São Leopoldo acima de tudo, com o Partido Democratas e o PRTB do Dr. Ivo Loic e do General Mourão. Temos um alinhamento com o governo federal e queremos trazer para São Leopoldo, trazer de novo São Leopoldo a rota do desenvolvimento com as nossas propostas de liberalismo econômico e certo conservadorismo nos costumes. Esse é o delegado Eliomar, candidato a prefeito de São Leopoldo. A gente lembra que as perguntas aqui formuladas, tempo de resposta médio, cerca de 3 minutos. E a primeira pergunta, delegado Eliomar, ela diz respeito à geração de emprego e renda. E não tem como fugir muito em São Leopoldo da questão industrial, porque cerca de 30% do PIB do município ele é dessa área da indústria. Nós temos um polo tecnológico, nós temos distritos industriais. Como é que o senhor, caso eleito for, pretende fomentar a vinda de mais empresas e, consequentemente, a geração de emprego? Infelizmente, Felipe e telespectadores, o que acontece em São Leopoldo é exatamente o contrário. As empresas estão fugindo da cidade de São Leopoldo, estão deixando a cidade de São Leopoldo, inclusive no ramo industrial. O que nós precisamos é, de uma vez por todas, tornar mais amigável a relação com o investidor, com o empreendedor. E no setor industrial não é diferente. Nós temos que criar condições para que as indústrias se estabeleçam de novo, para que voltem, para que sejam atraídas para São Leopoldo, para que possam gerar no nosso território emprego e renda. Nesse sentido, criaremos mecanismos de incentivo à instalação das indústrias. E faremos também uma aproximação com as indústrias já existentes no município, para que elas tenham um tratamento melhor por parte do município. Hoje, a maior queixa que nós temos com relação a esses empreendedores é a falta de diálogo com a prefeitura municipal. E algumas vezes beira até mesmo essa relação com o empreendedor, beira a situação em que se criam dificuldades para oferecer facilidades. Então, se você não tem um contato privilegiado dentro da estrutura do município, dentro da prefeitura, você não consegue instalar o seu empreendimento. Há casos de pessoas que estão aí há 8 anos aguardando um alvará e sempre que atendem um requisito, surge outro. Então, são problemas na área ambiental, são problemas na área documental, ou seja, um emaranhado de situações que o empreendedor não consegue superar. Quando ele se depara com esse tipo de dificuldade, de embrulho, ele acaba procurando instalar o seu negócio em outro lugar, porque falta para ele segurança jurídica, falta para ele incentivo, falta para ele apoio. Tudo isso por quê? Porque
o nosso governo municipal governa para 30% do eleitorado. Ele não governa para o empreendedor. Ele está governando mesmo para aquela bolha de pessoas que votaram na última eleição e que elegeram esse governo esquerdista, né? Que aí hoje espalha sua ideologia de inchaço da estrutura administrativa, de excesso de pessoas trabalhando nas áreas estruturais da prefeitura, o que nós vamos frontalmente enfrentar e acabar. Nós vamos reduzir o número de estruturas dentro da prefeitura e fazer com que ela se torne mais ágil, né? Se torne mais amistosa para com o empreendedor. Isso com certeza vai se espalhar, vai formar uma onda de atrativos que nós vamos trazer de volta o emprego e a renda para a cidade de São Leopoldo. Delegado Eliomar, a próxima pergunta ela tem a ver também com a economia da cidade de São Leopoldo, tem no comércio, né, o seu grande viés, o seu grande foco. Exatamente. E o comércio ele foi muito atingido por causa da pandemia da Covid-19. Fala-se em reestruturar a Rua Grande, que é um centro comercial aberto, se dá para dizer assim, mas o que o senhor pode dizer para o comerciante, não só dali do centro, mas o comerciante também de bairro? O que o senhor pretende fazer nessa área caso eleito for? Veja que não foi propriamente a pandemia que afetou os negócios locais, o comércio e os serviços. Há pelo menos 15 anos, o comércio e o serviço de São Leopoldo vem sofrendo com o fechamento dos empreendimentos. Pelo menos 14% dos estabelecimentos comerciais e de serviço, ao longo desses anos, foram fechados na cidade. E saíram pelo ralo 4.000 empregos, principalmente da área de serviços e de comércio na cidade de São Leopoldo. Tudo isso pela dificuldade de relacionamento com a prefeitura. Tudo isso pela falta de incentivo, de instalação de novas empresas, claro, e de manutenção das que já existem. Claro que há crises financeiras e econômicas que afetam a instalação e a manutenção dessas empresas. Mas o que nós temos notado é que é uma hostilidade veemente com aqueles que empreendem e geram empregos. Então é preciso que a gente, de forma solidária com o comércio e com os serviços, retome a rota do desenvolvimento. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer, gente, verificando as pendências que essas empresas têm junto à prefeitura, propondo parcelamento de dívidas, propondo parcelamento de IPTU, prorrogando a validade de alvarás, revitalizando os espaços públicos e principalmente incentivando as pessoas a elas mesmas revitalizarem os seus espaços para que a cidade se torne uma cidade mais atrativa e mais limpa. Entra nesse histórico aí a questão da segurança pública. Nós precisamos devolver a cidade para o leopoldense. Áreas de maior circulação e áreas onde há maior incidência de crime serão objeto da participação, da presença ostensiva da Guarda Municipal, mudando, portanto, o perfil da atuação dessa instituição. Então, o centro da cidade precisa, sim, ser revitalizado, mas nós precisamos de liderança e de confiança e de segurança jurídica para que esse empreendedor acredite nos projetos que a prefeitura está levando para o comércio e para o serviço. Então nós queremos trazer de volta o emprego e trazer de volta as empresas que fugiram de São Leopoldo, daqui foram embora, muito por insegurança jurídica e insegurança física mesmo, né? Aí envolve problema de segurança pública, e também por causa do maltrato feito pela Prefeitura Municipal com esses agentes. Delegado Eliomar, o senhor até citou nessa sua resposta a questão da segurança pública, que é justamente o tema da próxima pergunta. E conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, São Leopoldo, enquanto cidades limítrofes tiveram diminuição, por exemplo, no número de homicídios, São Leopoldo manteve mais de 30 homicídios, tanto de janeiro a setembro do ano passado, quanto de janeiro a setembro desse ano. Repito, dados da SSP. Em compensação, teve queda, por exemplo, no número de carros roubados. Mas segue sendo uma das cidades da região mais violentas. O que o senhor pretende fazer nessa área para garantir um pouco mais de segurança ao cidadão leopoldense, caso o senhor seja eleito? Veja, Felipe, telespectadores, São Leopoldo não é só uma das cidades mais violentas da região metropolitana, ela é uma das cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul. É a terceira cidade mais violenta do estado do Rio Grande do Sul e uma das mais violentas do Brasil. Esse índice ele é medido com base no número de homicídios por 100 mil habitantes. E o Felipe citava agora aqui o número de homicídios da cidade. Nós não estamos conseguindo reverter essa onda de violência e de criminalidade que afeta a cidade de São Leopoldo. São Leopoldo hoje só perde para Alvorada e Viamão em termos de criminalidade.
O que é preciso fazer para retomar a normalidade na nossa cidade e deixar ela longe desse número tão enfadonho de criminalidade, de crimes cometidos? Precisamos, em primeiro lugar, integração com os órgãos de combate e repressão e prevenção ao crime. Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Criar um gabinete onde nós trabalharemos conjuntamente, semanalmente reunidos, para discutir ações e descobrir a mancha criminal, ou seja, onde é que estão ocorrendo o maior número de delitos, onde é que está ocorrendo o maior número de delitos, e para lá dirigir a força policial. Regular todo o funcionamento do comércio, de forma que locais onde haja incidência de muitos crimes, a gente possa instalar câmeras de segurança, como, por exemplo, esse projeto da Zona Segura, que é do Tenente Coronel Zucco, que pode, inclusive, identificar rostos de pessoas em débito com a justiça, indivíduos procurados que estão soltos livremente pela cidade. E também essa mesma câmera de vigilância, ela pode identificar crianças desaparecidas. Então, é um sistema completo que vai vir para São Leopoldo a partir do ano que vem com a nossa chegada. E também a interligação de câmeras de monitoramento, daí sim para uma forma mais preventiva do crime, das câmeras privadas com as câmeras públicas. E vamos sim botar para funcionar o cercamento eletrônico que vergonhosamente essa administração municipal deixa desligado na cidade de São Leopoldo. Não há monitoramento, não há cerco eletrônico na cidade de São Leopoldo em que pese as câmeras estarem instaladas nos postes. Veja que é uma ilusão. Além de ter todos os índices de criminalidade, o leopoldense ainda vive da ilusão de ter um cercamento eletrônico. Sim. Nós vamos devolver a segurança para o cidadão leopoldense a partir de janeiro do ano que vem. Bom, delegado Eliomar, candidato a prefeito de São Leopoldo, o próximo tema é o tema da saúde. E esse tema sempre surge, né? Porque nós temos o Hospital Centenário, que até recebeu alguns incentivos e alterações devido ao atendimento aos infectados pelo coronavírus. Mas quando passar a pandemia, né? O que é possível fazer para melhorar o Hospital Centenário e também o atendimento em saúde do município? Boa pergunta, Felipe. Na área de saúde, eu tenho comigo o doutor Ivo Loic, que atua, né, nessa chapa como vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. E ele vem exercendo a medicina há 35 anos em São Leopoldo. Ele conhece por dentro os problemas do Hospital Centenário, onde ele clinicou por muitos anos. O que ele tem me dito a respeito da problemática do Hospital Centenário? A partir de 2017, com a entrada do 100% SUS lá no Hospital Centenário, o hospital perdeu receita. E a partir da perda de receita, começou também o desmantelamento, que já era evidente que vinha ocorrendo, mas se acelerou o desmantelamento do Hospital Centenário com equipamentos, com contratações, com atendimento, até mesmo a manutenção do teto da UTI, que caiu na cabeça, literalmente, dos funcionários dentro da UTI do Hospital Centenário. Vejam só, os senhores, que administração é essa que deixa uma UTI, um teto de gesso de uma UTI cair em cima das camas onde as pessoas estão precisando do tratamento mais intensivo. Então, se houve esse afastamento dos recursos por parte do 100% SUS, dizendo que ia atender os pobres, e veja, não está atendendo os pobres. Vamos atender os mais pobres, fazer 100% SUS, agora mesmo que ele não atende mais nem os pobres. Então, o que nós vamos fazer? Reestruturar o Hospital Centenário a partir de verbas e orçamentos e financiamentos que nós vamos buscar no governo federal, onde nós temos alinhamento político, ao contrário da gestão atual, que é inimiga do poder central do governo de Brasília. Nós sim dialogamos e transitamos em Brasília. Nós vamos buscar recursos para que o Hospital Centenário comece a se reestruturar, se reequipar e volte uma parte, pelo menos, do Hospital Centenário a atender convênios e particulares, para que possa, sim, receber investimentos dessa área e, novamente, poder dar um atendimento melhor, isso sim, inclusive, para os mais necessitados que lá procuram o hospital e hoje não têm acesso à saúde em São Leopoldo, que já teve 400 leitos de hospital e hoje tem pouco mais de 90. Então é uma vergonha para o cidadão leopoldense o estado em que chegou o Hospital Centenário, e foi essa gestão e a anterior que acabaram com a saúde pública de São Leopoldo. E veja, as duas candidaturas que se apresentam como alternativas à nossa na cidade são oriundas do mesmo processo de degradação do Hospital Centenário. Uma delas é uma herança do governo anterior que perdeu, inclusive, para a gestão atual que está lá.
E a gestão que está lá há 12 anos, quer mais 4 anos para tentar mudar essa realidade do Hospital Centenário. Não está conseguindo, seria melhor que desse licença para que a gente se apresentasse como alternativa verdadeira e honesta para reestruturar o Hospital Centenário. Bom, depois de falar de saúde, é momento de falar com o candidato sobre educação, porque os dados do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, referente a 2019, mas divulgados agora em 2020, eles mostraram que São Leopoldo ficou abaixo das metas projetadas, tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais do ensino fundamental. E quais são as suas propostas para que São Leopoldo possa melhorar a educação pública e atingir essas metas, candidato? A primeira proposta que nós temos é eliminar o déficit de vagas na educação infantil. Nós temos uma absurda falta de vagas para crianças em idade de creche. Então nós temos que reestruturar esse trabalho, dialogar muito com as famílias, procurar os apoios das entidades que flutuam e atuam nessas áreas, como por exemplo as igrejas, buscar alternativas de espaço para que a gente possa devolver as creches às crianças e fazer com que os pais e as mães dessas crianças possam retornar ao mercado de trabalho, liberando então as crianças nas creches. No ensino médio nós temos notado uma evasão escolar muito grande. A partir do 8º ano, 7º, 8º ano, as crianças estão deixando, cerca de 16% das crianças estão deixando as escolas em busca de quê? De emprego, gente. Emprego para pessoas que não têm qualificação, porque estão saindo sem qualquer preparo para o mercado de trabalho. São jovens sem oportunidades. Então nós precisamos criar, em conjunto com esse polo de tecnologia que nós temos na cidade, escolas de inovação, para preparar o jovem, ensinando ele matérias de ciências exatas, que é o que está precisando lá no polo de tecnologia, para que não mais venham aqui pessoas de outras cidades pegar as vagas do polo tecnológico, em detrimento dos nossos jovens, que estão esperando uma oportunidade e acabam abandonando as escolas por absoluta falta de opção, por absoluto desinteresse da Prefeitura Municipal em manter esses jovens estudando. No contraturno, nós temos que ter um curso profissionalizante para esses jovens. Esses jovens precisam ter uma atividade laboral, mas para isso eles precisam ter um preparo dentro do setor educacional. E não é, infelizmente, não é o que nós estamos assistindo hoje. Apenas uma pequena fração de jovens conseguem acessar o polo de tecnologia, por exemplo, que é uma das coisas que mais se fala hoje em termos de marketing para a cidade de São Leopoldo, que está apagado. Está apagado porque o poder público não dialoga com as empresas do polo de tecnologia e não prepara o jovem como mão de obra para esse polo. Então, muito mais do que manter e estimular o jovem a frequentar a escola, é prepará-lo com as ciências exatas, que é o que se precisa lá para o polo de tecnologia, para que ele tenha acesso a essas oportunidades de emprego, que tem inclusive uma renda mais alta para esse menino, essa menina, esse jovem, e que certamente, se eles tiverem esse incentivo, não vão abandonar os estudos para cuidar da família, para cuidar de necessidades básicas que às vezes não é atendido em casa, certo? Bom, delegado Leomar, candidato a prefeito de São Leopoldo, próximo questionamento é sobre o transporte público. Se pegar a passagem do transporte público hoje em São Leopoldo em R$ 4,30 e comparar com passagens de capitais até mesmo, São Leopoldo tem passagem mais cara do que 20 das capitais brasileiras. O serviço que está sendo oferecido, ele é condizente com aquilo que está sendo usado pelo povo leopoldense? O que o senhor propõe na área da mobilidade urbana? Felipe, eu tenho caminhado pela cidade e invariavelmente tenho encontrado pessoas em paradas de ônibus, né? Nós estamos falando aqui de transporte público. E aí a gente pergunta para essas pessoas, escuta, como é que está o transporte público de São Leopoldo? Né? E eu estou falando isso de pessoas que andam de ônibus. Não estou falando aqui em tese, né? A gente chega nas paradas de ônibus, ouve. Essa semana nós vamos preparar um programa de dentro dos ônibus, dos transportes públicos, e invariavelmente o que se ouve é o seguinte: a passagem está muito alta para aquelas pessoas que estão usando o transporte público, o serviço que está sendo oferecido não é dos melhores, há sempre críticas, a demora principalmente, as rotas que são feitas pelas empresas de ônibus hoje são muito criticadas pelas pessoas que usam esse transporte. Então, o que é preciso fazer agora? No primeiro momento, um diálogo com o empreendedor. Conversar com as pessoas que trabalham nesse setor, que investem nessa área do transporte público e verificar de que forma nós podemos oferecer um serviço mais acessível, um serviço mais qualificado para o cidadão. Reestruturando, por exemplo, as redes, né, as rotas do transporte público, diminuindo o intervalo entre
ônibus e outro, e mais do que isso, né, fazendo com que haja uma modernização desse serviço. Nós sabemos, por exemplo, que em alguns lugares por aí, por um aplicativo, o morador consegue, Porto Alegre, ele consegue saber onde é que está a sua condução. Ele sabe quanto tempo vai demorar para o ônibus chegar naquele ponto. Então não vai mais precisar ficar esperando 2 horas numa parada de ônibus, sem saber se o seu ônibus vai vir ou não vai vir. Então é importante que a gente modernize, traga tecnologia e inovação, principalmente com os aplicativos que mostram por GPS onde é que está a condução que aquela pessoa está esperando. Ela pode até fazer uma outra atividade enquanto o seu ônibus não está chegando ali. Bom, um dos cartões postais do município de São Leopoldo é o Rio dos Sinos. E ele tem, claro, uma tradição histórica devido à imigração. Mas a gente sabe da situação real, né, do rio atualmente. Quais são as suas propostas para o meio ambiente e, consequentemente, é claro, para a preservação do Rio dos Sinos, candidato? Hoje nós sabemos que São Leopoldo não trata o seu esgoto. Não trata. Apenas 18% do esgoto tratado em São Leopoldo, né? E veja que esse esgoto que não é tratado, ele acaba sendo despejado lá no Rio dos Sinos. Mais do que isso, há uma porção de resíduos de outra natureza que são colocados dentro da água do Rio dos Sinos. Algumas vezes, em alguns lugares por aí em que a gente passou, na periferia, são objetos de grande porte que são jogados dentro do rio, né? E também há resíduos industriais que são jogados dentro do rio. Então é preciso, primeiro, uma fiscalização intensa sobre a orla do Rio dos Sinos, aqui na região, para verificar o que é que realmente está sendo colocado como resíduo poluente dentro do rio. Mais do que isso, é preciso também reestruturar as margens do rio para trazer de volta esse convívio do cidadão de São Leopoldo com essa natureza exuberante que nós temos passando ao largo da cidade. Temos também um projeto, né, de fazer uma contenção de água em grande volume, onde nós teremos o controle das enchentes, né, da vazante da enchente do rio, para que não falte mais água em tempo de seca e que não sobre enchente na época das chuvas. Sim. Então, isso vai fazer com que São Leopoldo tenha um controle sobre o nível da água e também sobre a qualidade da água que vai ser tratada e entregue ao leopoldense. Bom, estamos conversando com o candidato a prefeito, delegado Eliomar. E, delegado, para finalizar, né, caso o senhor seja eleito, o senhor vai ser o prefeito do município nos 200 anos de história, de fundação do município, que será completado em 2024, seria o último ano do mandato, caso o senhor seja eleito. O que levou o senhor a aceitar esse desafio de postular essa vaga e também o que o senhor pretende fazer para marcar esse evento tão importante, esse evento histórico no município, né, que é o berço da imigração alemã? Uma das coisas que me levou a aceitar esse desafio foi justamente resgatar a identidade da cidade. Eu brincava agora há pouco aqui que o cidadão leopoldense vai ter que fazer um boletim de ocorrência lá na delegacia, porque a cidade perdeu a sua identidade. E a identidade de São Leopoldo está estritamente ligada à colonização alemã. Eu tenho exemplos lá da região da Serra, onde eu tenho atuado ultimamente, e Igrejinha, por exemplo, tem uma Oktoberfest em que há de 800 a 1000 pessoas trabalhando voluntariamente na festa. Mas por que elas fazem isso? Porque a receita da festa fica no município e é empregada em creches, em hospitais, em igrejas, na segurança pública, na compra de viaturas para a Polícia Civil, para a Brigada Militar. Aqui será comprado para a Guarda Municipal, para reaparelhamento de todos os equipamentos urbanos da cidade. Então as pessoas se motivam a trabalhar voluntariamente porque eles sabem que o recurso fica aqui. Não há uma empresa que venha aqui explorar essa festa, transformando ela numa festa comum, arrecadando tudo que pode e indo embora levando isso com ela, deixando para trás apenas lixo e sujeira. Então nós queremos transformar essa festa dos 200 anos da imigração alemã no maior evento já feito em São Leopoldo até hoje, com a participação popular cidadã, das pessoas se agregando a esse projeto, trabalhando de forma voluntária, decorando suas casas, decorando seus comércios e sabendo que todo o recurso que for originado a partir desse evento magnífico que faremos nos 200 anos da imigração alemã, ficarão em São Leopoldo e serão utilizados em benefício da própria comunidade. Veja o orgulho que o cidadão leopoldense vai ter, vai resgatar o orgulho, o pertencimento de novamente se sentir dono da cidade onde mora, da bela e exuberante São Leopoldo.
Nós gostaríamos de agradecer a presença do candidato a prefeito de São Leopoldo, o delegado Eliomar, concluindo aqui as entrevistas, né, com todos os candidatos, levando à população leopoldense as propostas das pessoas que estão pleiteando essa vaga no Paço Municipal. Muito obrigado pela presença, delegado Eliomar, um forte abraço, boa campanha. Muito obrigado, boa noite a todos. Então aí está, né? Muito obrigado a você que acompanhou essas entrevistas. Nós agradecemos muito a sua audiência, você tanto no canal 14 UHF da NET quanto no Vale TV Play. E voltaremos, claro, com os nossos debates, tanto para vice-prefeito quanto para prefeito do município de São Leopoldo. Um forte abraço e até mais.